Tá ficando cansativo. Nossa senhora, gente, tá ficando cansativo esse YouTube, hein? Égua do mimimi demais. Mas vamos lá, né, gente? Vamos falar do assunto, porque não tem jeito, tá? Mas o tema é esse mesmo. Não é treta, não tô buscando treta com ninguém. Tô logo avisando. Mas isso é quase que uma continuidade daquele meu vídeo, né? Que eu falo sobre o YouTuber, né? Você tá ficando sem graça, não é isso? E realmente tá ficando sem graça, né, gente? E eu vou explicar mais uma vez agora pra vocês, porque eu assisti mais um vídeo hoje e que, sei não, sabe? Ó, se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, meu nome é Hugo Facundo, tá ok? Esse canal aqui é o Tem Facundo na América. Então, por favor, se você tá chegando agora, me dê essa oportunidade. Se inscreva aí, marque no sininho, isso mesmo. E passa lá nas playlists. Não vou deixar de fazer o meu jabá, não. Tá feito o jabá, vamos pro assunto. Pessoal, é o seguinte. Tem aquela história, né, do politicamente correto? Muito bem. Vamos entender uma coisa, tá bom? Se você não concorda com a linha do politicamente correto, é um direito que lhe assiste. Mas isso não lhe dá o direito de você ofender as pessoas, ser grosseiro, usar palavras chulas. Isso não lhe faz uma pessoa que não, vamos dizer assim, segue o politicamente correto. Isso faz você uma pessoa mal educada. É simples assim. Você é uma pessoa mal educada. Infelizmente, os seus pais não lhe deram a atenção necessária na fase inicial da sua vida para lhe educar corretamente. Talvez até porque eles também não tiveram isso, né? É uma pena. O mundo seria bem melhor. Porém, você abraçar essa ideologia do politicamente correto de uma forma exacerbada é muito sem graça, sabe? Fica muito de mimimi, fica muito um chororô, fica aquela comida sem sal, sabe? Que até faz bem para a saúde, mas que não tem gosto. Você come uma vez e nem quer saber, nem quer saber mais. E é isso que está acontecendo hoje no YouTube, principalmente, que eu tenho notado isso, é nos YouTubers brasileiros que vivem na América. Sejam eles indocumentados, sejam eles que tenham green card, ou outro tipo de visto, ou mesmo cidadania. A coisa tá ficando, sabe, de uma, me desculpem a palavra, mas de uma frescura que tá demais. Agora parece que virou moda no YouTube todo mundo falar que qualquer YouTuber que faça um alerta para a comunidade de imigrantes, que no caso, óbvio, que estejam indocumentados, que esses youtubers estão fazendo terrorismo. Antigamente, só quem falava isso era a turma da assessoria, né? Ou seja, aquele pessoal que ganha dinheiro vendendo o mar de rosas dos Estados Unidos. Porque, lógico, se ele não pintar o mar de rosas, do que tudo é fácil, do que tudo é uma maravilha, ele não vende. Ele precisa vender. É um negócio, é um business dele. Então ele tem de criar essa história. E tem de falar que quem alerta e que informa o que as autoridades de imigração estão fazendo, estão, de repente, fazendo um terrorismo, né? Dizendo que esses youtubers que fazem os alertas não querem que outros imigrantes venham. Bullshit. Desculpe, mais uma palavra. Porque hoje eu tô quebrando a história do politicamente correto, tá? Eu vou até ser um pouco mal educado. Mas porque às vezes não dá para ser de outra maneira. Sabe, essa história de falar de... Gente, entenda uma coisa. Para quem não conhece, eu até recomendo. Procurem no Google Nelson Rodrigues. Foi cineasta, diretor de teatro, digo até um filósofo do cotidiano, e que expôs, principalmente em suas peças, algumas delas depois levadas com um certo uma certa atenuidade para a TV.
Mas ele tratava da vida como ela é. É assim que, por exemplo, eu faço quando eu estou falando sobre imigração. Quando eu falo sobre imigração, eu falo da vida como ela é. E como ela é para pessoas que estão indocumentadas. Porque eu repito, se você tem documento, nem assista os vídeos que falam de imigração. A não ser que você goste. Goste do assunto, goste de saber o que está acontecendo para alertar um amigo que não tem ainda o documento. Mas se você tem documento, necessariamente você não precisa ver. Porque quantas vezes você vem a ser abordado, você dá a sua carteirada e está tudo resolvido. Tá certo? Então, ou seja, tá esse mimimi agora, sabe? Mais de um YouTube agora, como eu já falei, né? Antes eram só os vendedores de assessoria. Agora, quem não vende assessoria também tá falando isso. Querendo, de certa forma, criar um mar de rosas. Ou dizer que tudo está como era antes. E não é verdade. Vou dar um exemplo para vocês. Até o governo anterior, e isso eu estou incluindo todos os governos anteriores, não somente os governos democratas, tá? Os governos republicanos também, como o do George W. Bush. De cada 10 imigrantes que eram presos, 2 não tinham histórico criminal. Hoje, de cada 10 que são presos, 4 não têm histórico criminal. Dobrou o número dos imigrantes que estão aqui, que trabalham, que pagam impostos, que levam uma vida decente, longe de crimes, que estão sendo presos. Então não está a mesma coisa que era antes. Outra coisa importantíssima que em fevereiro do ano passado eu falei, e hoje eu vou ter de repetir para evitar que se propague uma informação errônea. Até o governo anterior, qualquer imigrante que tivesse entrado no país sem visto, ou seja, ilegalmente, se fosse capturado num prazo de até 15 dias e num raio de até 100 milhas da fronteira, ele passaria por deportação sumária. O presidente atual mudou isso por meio de ordem executiva, onde o limite das 100 milhas não existe mais, tá ok? Ou seja, qualquer local do território americano, se ele for pego, tá ok? Ele já pode passar pela deportação sumária, e aquele prazo de 15 dias, ele mudou para 2 anos. Então você que entrou nos Estados Unidos ilegalmente, num período de até 2 anos e em qualquer local, se for pego pelas autoridades de imigração e fronteira, você passará por um processo de deportação sumária. Ponto. O que mudou foi que logo quando ele publicou essa ordem executiva, aqueles que tinham entrado legalmente no país com visto e que depois se estenderam no seu prazo, estavam sendo submetidos ao mesmo tratamento. Mas rapidamente, várias organizações de defesa de imigrante, advogados e tal, inclusive até juízes de imigração, interromperam esta prática, porque quem entrou com visto e depois ficou indocumentado, tem sim direito a passar por um processo com advogado ao lado, audiência no Tribunal de Imigração, né? Mas que no início eles estavam tratando tudo no mesmo balaio. E por quê? Porque não é mais como antigamente. Porque hoje o que eles querem é pegar qualquer imigrante que esteja fora de status e deportar. Não fazem mais do que estão fazendo hoje porque não tem estrutura para isso. Não é isso? Outra coisa, esse negócio de dizer que Border Control só faz operação num raio de 100 milhas, me desculpa de novo, não é isso. O que acontece é que os checkpoints que já existiam, estavam lá construídos, sabe? Com bricks mesmo, com tijolo, sabe? Guarita, cancela nas vias, o office lá, tudo já está lá feito, então não existe razão
não existe nem porquê logística, questão orçamentária, de remover aquelas estruturas de onde elas já estão para outros lugares. Em outros lugares, o Border Control está utilizando-se de trailers. E isso ela está fazendo em todo o território nacional. Ela pode fazer isso em todo o território nacional. Óbvio que ela concentra isso mais próximo das fronteiras, porque é mais fácil pegar um imigrante que entrou sem visto. Vou dar outro exemplo, aqui pertinho em New Hampshire, saída 30 da Rota 3. Mês sim, mês não, eles estão lá. Eles param os trailers naquela parte de grama que separa as vias, né, dos dois sentidos. E no sentido que é entrando no país, eles colocam as barreiras, sinalização de stop, e todo mundo é parado. 100% dos veículos são parados. E lá, eles fazem a abordagem. Tem imigrante que vai preso, tem americano que vai preso porque estava fazendo contrabando, ou sob efeito de droga, ou sobre outras coisas. Porque Border Control é fronteira, é polícia de fronteira. Então, e contrabando é um crime de fronteira. Tráfico de drogas é um crime de fronteira. Se ela, na abordagem, identificar a ocorrência, ela vai dar o tratamento que a lei prevê. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: lógico, não é para você sair na rua olhando para os lados, feito um louco. Apesar do diretor do ICE haver afirmado isso, que todo imigrante indocumentado deve andar olhando por cima dos ombros. São palavras do atual diretor, desde quando ele foi colocado na função interinamente. Mas você sim tem de evitar certas situações que aumentam o risco de você, se for indocumentado, ser pego. O que diabo você vai fazer dentro de um aeroporto? Pegar um voo. Mas me diz o que é que você vai fazer lá. Vou dar um exemplo. A filha do meu amigo JC, do canal Family Família, ou JC Family, que ele mudou o nome, né? A filha dele, documentada, com green card, com tudo ok, né? O JC, ele é cidadão americano. Foi pegar um voo, ele mesmo já relatou isso. Não me recordo se ele relatou em vídeo ou foi numa conversa comigo. Mas ela estava na fila, no check-in do aeroporto. O agente do ICE simplesmente abordou ela, pediu que ela saísse da fila e pediu os documentos. Por quê? Porque o biotipo dela não é aquele biotipo clássico da americana, lourinha dos olhos azuis. Não deu nada para ela, porque ela tem o documento, apresentou, voltou para a fila e seguiu a viagem dela. Então tá desse jeito. Se você está dentro de um ônibus fazendo uma viagem interestadual, saiba que sim, ou o ICE ou o Border Control, que apesar de estarem todas sob o mesmo chapéu do DHS, né, mas são, digamos assim, entre aspas, divisões dentro do DHS, poderão lhe abordar em qualquer lugar, dentro de um mall, num shopping center, como a gente fala no Brasil. Se você estiver andando lá dentro e tiver um agente, ele poderá lhe abordar e pedir seus documentos. Então, sim, evite, não vou falar, estou falando aqui para você evitar de ir no mall, ok? Tá, pelo amor de Deus. Agora, seria interessante, se você estiver em um mall e não estiver sozinho, que você falasse com as pessoas que estão com você em inglês. Apesar do seu sotaque, vai chamar menos atenção do que você batendo papo em português ou em espanhol, ou seja lá, qual seja o seu idioma. Então, gente, vamos parar de mimimi. Existe a realidade. Existe a vida como ela é. E só quem está indocumentado ou foi indocumentado por um período significativo sabe o que é estar indocumentado. Me desculpem, não estou querendo tirar o crédito de ninguém mais, não é isso. Mas a partir do momento que pessoas que não conhecem essa realidade passam a, primeiro, dizer que está tudo bem, até aí é um direito seu. Mas, apesar de também ser um direito seu
falar que os outros estão fazendo terrorismo, aí você falta com a verdade. Aí você falta com a verdade. Quantas pessoas que são indocumentadas e que, ou pior, ou diferente, pior não, ou que já foram indocumentadas, né, que não são mais, que hoje trabalham dirigindo, fazendo as coisas todas certinhas, mas que quando não estavam sem documento só iam a pé, de bicicleta, de metrô. Por quê? Para evitar exposição ao risco. Então vamos parar de mimimi, vamos deixar de querer contemporizar tudo, sabe? Achar que tudo não é assim não, tá light, porque não está light. Não está easy, não está fácil para ninguém. Eu conheço e esbarro todo santo dia com pessoas que estão aqui ainda pendentes de alguma situação de regularização. Porque a vida é como ela é. Eu vou em empresa, é em escritório, é em fábrica, é em todo canto. Chego lá, todo mundo falando espanhol. Grande maioria falando espanhol. E grande maioria sem documento. Não vamos, sabe, não vamos ficar contemporizando as coisas, tá bom? Desculpem aí, o vídeo ficou longo, né? Passamos de 16 minutos. Mas é porque eu tinha de falar isso pra vocês, pra acabar, ver se para com esse negócio aí. E ó, beijo pra todo mundo, beijo pros youtubers, beijo pra todo mundo, tá? Não pense que eu tô querendo buscar treta não, não é isso, pelo amor de Deus. É apenas, sabe, esclarecer as coisas, tá joia? Cheiro pras meninas, abraço pros marmanjos, vida longa, morte rápida.